pessoal, todos bem? Aqui é o professor Guilherme, sou aqui do professor do cursinho da FEFELESH e hoje a gente está aqui para a nossa aula de Kant. Em resumo, a gente tratou do Kant nas aulas passadas, na parte moral, né? Mas na parte focada nas praticidades, nas questões éticas, né? Agora a gente vai tratar mais da parte da epistemologia, da teoria do conhecimento, né? Que é um tema também bem caro à filosofia, né? Essa parte mais, vamos dizer assim, teórica, né? E, bom, em resumo, pessoal, o que a gente viu no decorrer dos nossos estudos de filosofia em geral é que vários autores tentaram descobrir princípios que regem o mundo, grandes verdades, né? Princípios, vamos dizer assim, que definem, né, a própria realidade, princípios fundamentais. Né? Isso era um trabalho essencialmente da metafísica, né? Que a metafísica, como alguns de vocês sabem, é algo além do campo físico, né? Algo que extrapola o nosso campo empírico e que geraria então um conhecimento primordial, né, da realidade. O Kant ele vai tratar disso, né? Mas ele vai tratar do quê? De uma limitação dessa metafísica que ele vai chamar de especulativa, né? Porque a especulativa ela é nada mais do que uma ruminação sobre os princípios do que, vamos dizer assim, definem o real, né? E ele quer descobrir aquilo que produz conhecimento real de fato. Então o Kant, como que ele vai dar início a essa empreitada, né? O Kant ele vai trazer esse tema, a atenção dele, né, depois da leitura principalmente de Hume, né, que foi um autor muito crítico ao racionalismo, né, um autor cético, e ele vai trazer o questionamento das relações causais, o Hume, né, da relação de causalidade, no sentido de que ele vai dizer que você nunca pode conhecer uma causa a partir do seu efeito. E isso vai despertar no Kant, né, uma reação, ele vai dizer que despertou ele do sono metafísico, né? Despertou ele daquele sono especulativo que ele estava, né? dos filósofos especulativos. Né? E a gente precisa entender então que esse campo, né? esse tempo histórico que o Kant estava, era muito importante para formular, né? Para formar ele como filósofo. Né? Nessa época tinha muita influência, principalmente dos cartesianos, né? daqueles filósofos que estavam tentando popularizar a filosofia, e isso gerou um pouco de confusão, né, no campo filosófico. Tinham, vamos dizer assim, metafísicos por toda parte, né? A filosofia especulativa ela era feita aos montes, né? Tanto que o Kant vai falar que são montes e montes de livros, de tomos inúteis, né? Que não vão ter, vamos dizer assim, uma finalidade real, né? Então, assim, os cartesianos eles não eram o Descartes, eles eram pessoas meio autores um pouco confusos que meio que perturbaram, né? Meio deturparam um pouco o que o Descartes falou e gerou uma grande confusão. Isso não é só obra dos cartesianos, né? É geral da metafísica especulativa. E o Kant ele vai dizer para nós, também tratando daquele embate, né? Porque de um lado tem os racionalistas, né? Que são esses da metafísica especulativa. Na verdade, a metafísica especulativa ela compreende tanto os empiristas como os racionalistas, mas ele está falando mais ali desses racionalistas, né? Que tentam descobrir princípios fundamentais. E ele também vai criticar os empiristas, né? Ao dizer que não são os sentidos, né, que vão trazer para nós esse conhecimento, né, mas sim o campo da experiência. Aí muitos alunos, né, têm essa confusão na mente, vou dizer, então era uma briga entre racionalistas e empiristas, veio o Kant e juntou os dois. Não, não é bem assim. O Kant, ele não estava preocupado em formular, vamos dizer assim, né, nesse primeiro momento, uma teoria que esgotasse o tema. Né? Ele queria criar, pessoal, como se fosse as condições de possibilidade do conhecimento. Aquilo que limitaria, né, essa briga, ou seja, não mais ficariam se tratando se o conhecimento ele tem origem racional ou se ele tem origem na experiência, né? Ele vai tratar mais das condições, como esse conhecimento é possível ele se erguer, como é possível erguer o edifício do saber, né? Do saber não, do conhecimento, que sabedoria é uma coisa e conhecimento é outra. Então, o Kant ele vai se inspirar na Revolução Copernicana, né? É uma metáfora que ele vai usar no primeiro prefácio, A Crítica da Razão Pura, né? No segundo prefácio da Crítica à Razão Pura,
que é um livro muito importante para Kant, né? Ali é o centro da obra dele, né? O Magnus Opus do Kant. E ele vai tratar dizendo o que nessa metáfora da Revolução Copernicana? Que a filosofia ela tem que operar a mesma revolução que as demais ciências fizeram, né? Então ele vai dar o exemplo da matemática, vai dar o exemplo da física, né? No sentido de que essas ciências, ele vai dizer, né, pelo esforço de um único homem, elas conseguiram se revolucionar, elas conseguiram ter uma, vamos dizer assim, elas conseguiram estabelecer, né, se alicerçar como ciência, né, de dizer, esses são os meus princípios, esses são os meus limites, né, de criar o quê? O que esses princípios e esses limites eles definem? Eles definem um método, né? Um método científico. Então a preocupação do Kant era o quê? Trazer isso para a filosofia. Né? A filosofia também teria então que alcançar esse estatuto de ciência. Né? E aí ele vai usar, por exemplo, vai dizer que para alcançar esse estatuto ele precisa ter uma coisa que chama a lógica, né? Porque a lógica é uma propedêutica das ciências, ou seja, ela é o sangue que bombeia as ciências, né? E por isso propedêutica, né? Porque antes dela ser uma parte da ciência, ela é como se fosse um pré-requisito. Então Kant ele vai entrar nessa discussão, né, de ciência e tal, para dizer para nós como que a matemática então se constituiu como ciência. A matemática, pessoal, ele vai usar um recurso, né, para definir isso, que vão ser os juízos analíticos. A matemática é uma ciência de juízos analíticos. E o que são juízos analíticos? São juízos fundamentais, né, racionais. Eles não precisam da experiência, não precisam desse campo, porque eles são juízos puramente que se operam dentro da mente da gente. Né? Então, por exemplo, você fala um triângulo tem 3 lados, um quadrado tem 4 lados. Isso são conhecimentos que não precisam. Você não vê um quadrado andando na rua. Né? Então, assim, é uma coisa mais que opera apenas na nossa mente. E os juízos sintéticos, que ele vai dizer, né, são aqueles juízos que precisam do campo da experiência. Né? Por exemplo, a água ferve a 100 graus, como vocês viram aí na nossa ficha de leitura. Isso são conhecimentos úteis para nós no sentido de que eles são trazidos pela experiência, mas eles não vão então ser princípios que dão condição de conhecimento para a experiência. Eles são mais ruminações acerca do que a experiência nos diz. Ou seja, se eu botar água no fogo, ela vai esquentar 100 graus. Isso não é um princípio, né, que permite que eu conheça a água. É mais uma característica da água, uma qualidade da água, né, que a experiência me permitiu. Então Kant ele vai dizer, primeiramente, ele vai estabelecer então limites, né, para o conhecimento filosófico. Vai dizer, nós não podemos especular o tempo todo, né, chegar a essas verdades tão queridas pela metafísica. Né, a gente só pode analisar, só pode conhecer aquilo que está dentro do campo da experiência. Né? E aí o Kant ele vai estar preocupado então nesse campo da experiência em dizer o quê? O que me permite alcançar, então, conhecer esse campo da experiência. E aí ele vai juntar um pouco do que ele falou e vai formular os juízos sintéticos a priori. Né? O que são esses juízos sintéticos a priori? São as condições de possibilidade para que se erga o conhecimento no campo da experiência. Então, assim, ele está preocupado com esses princípios, né? Com essa... vamos dizer, como se fosse um conjunto de regras, né? Uma limitação. Aqui a gente pode conhecer, isso a gente não pode conhecer. Né? Porque um conhecimento puramente racional ele forma conceitos vazios. Né? O Kant vai dizer isso para nós. Então ele não pode ser nem... o puramente racional ele só conhece aquilo que é analítico, aquilo que vamos dizer assim, até matemático. Né? Essa foi uma tentativa, por exemplo, do Descartes, de expandir o conhecimento a partir da matemática, né? Utilizar as razões para se chegar no edifício. Né? E o Kant vai dizer que isso não é possível, né? esse tipo de coisa. Então, assim, o importante, pessoal, é vocês entenderem o que desencadeou todo esse movimento, né? Toda uma época, né, para produzir esse autor central para a filosofia que foi o Kant. Ele foi um divisor de águas, né? Porque ele, vamos dizer assim, limitou o campo de estudo da filosofia, mas ele expandiu ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que ele limitou, é como se ele tivesse aberto um horizonte novo, né? No sentido de aqui é onde tem que ser investigado, né? Como se a filosofia tivesse dispersa em vários temas e não soubesse para onde olhar, e o Kant meio que deu a luz, né, para o campo filosófico. Pessoal, como a gente está nesse método virtual nosso,
a gente está priorizando então o entendimento de vocês, então eu vou fazer essa aula um pouco mais curta, né, para não ficar, vamos dizer assim, vocês não perderem a atenção, né, não perderem essa objetividade. Espero que tenha ajudado vocês, que todos estejam se cuidando, não saiam de casa, fiquem em casa, usem máscara se for sair na rua, se for muito essencial, tá? Em resumo, acho que era isso que eu tinha para falar. Agradeço por quem assistiu até aqui. Um grande abraço a vocês aí, pessoal. Até mais.